volta com o seu programa Cidadania, hoje tratando desse assunto tão relevante, esse assunto tão, vamos dizer, que interessa a todo mundo. Eu duvido o amigo e amiga que nos assiste hoje, não só em Mossoró, em todo o estado, que não tenha precisado de um cartório. É impossível, impossível. Ou como a nossa presidente da Noreg colocou no segundo bloco, do cidadão mais pobre, do cidadão mais humilde, ao cidadão mais sofisticado. Todos necessitam de um cartório. E nós vamos tratar com o nosso querido Francisco Fernandes de Araújo, que é, né, além do exímio conhecedor, conhecido de todos os tabeliões por realmente ser um estudioso, já presidiu a Noreg, é aqui tabelião do terceiro cartório de Mossoró. E já de plano, meu amigo Fernandes, prazer enorme revê-lo aqui. O Fernandes que tem também uma atuação social muito grande, tem uma preocupação política na acepção do termo, não com politicagem, mas com a verdadeira política. Fernandes tem toda essa preocupação. E aí a primeira pergunta que a gente vai trabalhar aqui é justamente com o cartório de notas. Talvez seja o cartório mais técnico, o cartório que a gente precise, vamos dizer, realmente estar muito antenado com a legislação. E eu lhe pergunto, quais os serviços oferecidos pelo cartório de notas? Bom, o cartório de notas, ele vai desde a autenticação, né, de documentos, são os serviços mais simples, reconhecimento de firma, e aí ele vai até as escrituras, né, tanto as escrituras que impliquem na transmissão de bens imóveis a qualquer título, como também na ata notarial a qual o Dr. Evaldo se reportou ao início, né, a autenticar fatos. O tabelionato ele se divide em três partes: notas, né, registro de contratos marítimos e protesto de títulos. Então são as três espécies de tabeliães. E você falou em reconhecimento de firma. Para muitas pessoas é algo bem comum, mas para quem não sabe o que isso significa, você poderia explicar o que significa o reconhecimento de firma? Seria nada mais, nada menos do que você atestar a assinatura de alguém. O cartório, na verdade, ele vai dizer que aquela assinatura pertence a alguém, ou por semelhança, quando você já tem aquela sua firma, a sua assinatura depositada em cartório, que a gente faz uma comparação, faz uma análise e aí a gente reconhece ou não. Ou aquele reconhecimento que hoje é muito usual pela segurança que ele transmite, que seria o autêntico, né, que é feito na presença da pessoa. Quando a pessoa leva o documento ao cartório e assina na hora. Na presença, exatamente. Ou seja, como se diz, né, pay buff, a pessoa ali que a gente precisa desse reconhecimento para a questão de veículos, né? Exatamente. Transferência de veículos não adianta. Tem que comparecer a própria pessoa lá na hora. É uma exigência que a gente não pode se despir dela. Já por semelhança, não. Aquela assinatura tem que ser feita na presença do tabelião, na presença de um dos escreventes autorizados. Não é isso, Joyce? Agora, mais uma pergunta, né, para o nosso... Pois é, nós notamos, né, que a imagem do cartório, dos próprios tabeliões, ela vem sofrendo mudança significativa ao longo dos anos, principalmente nesse processo, né, de desburocratização, né, das relações jurídicas. A que você atribui essa mudança de imagem dos cartórios? Eu acredito que essa imagem positiva, ela já existia, mas não com tanta ênfase como agora. Eu acredito que uma grande parcela dessa imagem positiva se deve à desjudicialização, nos aproximou mais da sociedade, né? E acredito que ela não é uma coisa recente, ela já vem acontecendo desde 2004, por exemplo. Talvez seja mais divulgada agora, né? Mais divulgada agora. Então, em 2004, nós tivemos uma mudança significativa que foi a retificação no registro de imóveis, que passou a ser feita, né, lógico, em determinadas situações, em cartório de registro de imóveis. Foi muito importante. Muito importante. Levando em consideração que uma parcela considerável dessas retificações, queira ou não, deságua no judiciário para dirimir alguma demanda divergente, alguma situação divergente, que aí quem vai decidir vai ser o judiciário. E a própria desjudicialização, a tendência é aproximar o cidadão do cartório, né? Porque à medida que o cartório ele atribui uma maior competência, ele facilita, ele acolhe a população, né, desburocratizando alguns processos, automaticamente a imagem do cartório ela vai se expandindo, né? Exato. E o fato de você, como eu falei, né, no início da pergunta, da resposta,
o fato de você aproximar mais, de você tornar aquele serviço menos burocrático, também passa por uma qualificação melhor dos nossos profissionais, tanto dos titulares quanto dos seus prepostos. Então, houve também uma mudança significativa, né? E a normatização desses serviços, também buscando uma uniformização a nível de Brasil, creio que também já está começando, também será um grande passo para que a gente fique mais próximo ainda mais da sociedade. A tendência é cada vez mais se desjudicializar. Nós tivemos, como destacar aqui, há 10 anos atrás a gente já fala de desjudicialização. O novo CPC claramente amplia a desjudicialização. E as próximas leis trarão ainda essa perspectiva. Isso é que é interessante. Nós temos aí um desafio com os campeões. Eu tenho conversado com você. Eu sei que não é todos os tabeliões podem executar essa atividade, mas a gente precisa de alguma maneira antenar mais. Principalmente em Mossoró, que 80% aqui dos imóveis, ou perto disso, não são escritura pública, a gente, em tese, pode usar CAPI. Então veja, por exemplo, o campo que a gente tem de atuação para o uso capião. Ou seja, nós temos uma perspectiva de mais lei desjudicializando e também de serviços que ainda não foram executados pelos cartórios. Você entendeu aí? Os cartórios ainda não começaram a executar a autorização legislativa. Exatamente. A questão da uso capião extrajudicial, uma inovação considerável no novo CPC, ela trouxe, a meu ver, alguns travamentos, alguns entraves, que procuram ser corrigidos com as normas, né, de algumas corregedorias. Espera-se, né, com grande ansiedade, uma normativa sobre a uso capião que vem do CNJ. Acredito que ela sim vem resolver grande parte desses entraves. O pessoal ainda está muito inseguro, né, Fernandes? Muito seguro e a própria desconfiança da população com relação a esse serviço que sempre foi do judiciário. Também, me perdoe, eu não gosto de presumir nunca má fé, nunca eu gosto de presumir essas coisas, mas no uso capião, nós juízes, eu falo com experiência, nós pegamos malandragem. Nós pegamos pessoas que claramente querem deturpar a realidade, que não têm posse mansa e passiva, nem muito menos o tempo trazido. E aí vejo os tabeliães que não têm ainda a expertise desse trabalho se depararem com essa situação. Então você veja que não é uma coisa. Agora, eu penso que tem uma perspectiva muito grande. Por isso que a gente tem que trabalhar. E a normatização nacional, para mim, não vai resolver todo o problema, mas vai trazer essa segurança que nós estamos esperando. Com certeza. Mais uma pergunta, né, Joyce, para finalizar. O que o senhor acha, Fernandes, que falta para que de uma vez por todas a atividade notarial e registral esteja mais presente no dia a dia? A gente sabe que está, mas a gente sabe que podia estar bem mais, né? Bem mais. E, ao mesmo tempo, ganhe mais prestígio ainda do que já tem, junto à sociedade. Eu acredito que isso passa por uma questão, eu falo, cultural. Veja só, se nominava equivocadamente donos de cartório. Aqui e acolá ainda se utiliza donos de cartório. Quer queira ou não, esses colegas tinham ou têm ainda essa compreensão. Eu sou dono desse serviço. Não, eu não sou dono, eu sou um delegado do serviço público. Né? Eu sou um delegado. Eu não estou ali para prestar um favor. Eu estou para prestar um serviço de qualidade, né, com celeridade, né? E a população, ela precisa também ter essa compreensão, que ali ela não está pedindo um favor, ela está buscando um serviço previsto em lei. E pagando. E eu tenho que prestar esse serviço em contrapartida da melhor qualidade possível. Cumprindo o princípio da eficiência. Qualidade do serviço público. Da celeridade. Isso. Né? Da segurança jurídica. Gostei dessa expressão, dono de cartório. Eu acho que a gente tem que estipar essa visão, como nós temos que estipar, por exemplo, aquela ideia de que o juiz pode tudo, né? O juiz está dentro do seu gabinete, encastelado, e isso não existe. E tanto os cartórios quanto os juízes prestam serviço público. E caros. E serviços públicos caros no sentido de quê? De um serviço que você tem uma taxa, com, vamos dizer, principalmente uma crise, há uma cobrança, tanto do judiciário quanto do cartório.
Porque a gratuidade é exceção. Nós falamos aqui no bloco anterior que o registro civil, a maioria é gratuito. Mas, por exemplo, vindo para o cartório que Fernandes trabalha, já não é assim. A maioria já não é gratuito. No judiciário, a maioria não é gratuito. Para os processos criminais e o pessoal declaradamente pobre que tem que analisar. Então, veja, é um serviço público, caro, alguns estados mais caros do que os outros, como, por exemplo, estou querendo mais só fazer uma comparação, a Paraíba é mais cara do que o Rio Grande do Norte, muito mais cara. E a gente não pode ter essa dimensão de pedir favor. Perfeito. Claro. Eu acredito que, em um outro ponto, acredito que seria justamente aquilo que o senhor acabou de falar. Teria que ter uma alteração na Constituição, que se faça uma tabela nacional. Perfeito. Para que atenda à realidade da sociedade. Nós temos serviços aqui, diferente do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, do Distrito Federal, por aí uns vai. mais caros, uns mais baratos. Né? Não há como você ter um equilíbrio, você há serviços aqui, e isso provoca, nos estados vizinhos, uma migração. Que é ilegal. Que é ilegal. Que é ilegal. Que dá um trabalho para mim como corregedor, um dos primeiros que eu fiz, é evitar essa concorrência. Ou então é o seguinte, quer concorrer? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tabela nacional, e aí padronizar todo mundo, e quem quer concorrer, concorre abaixo, mas também diferenciando o serviço, para que a gente possa ter. E não ficar do jeito que está. Por exemplo, eu não sei os cartórios, mas a justiça, as custas do judiciário paraibano são bem mais caras do que o judiciário potiguar. Do cartório eu não vou falar porque eu não sei. Aqui a gente tem valores divergentes, que vai de valores ínfimos aqui e máximos em outros estados, e o inverso. O inverso, ou seja, é tipo uma compensação. A compensação. Nós temos o protesto, por exemplo, aqui, que eu entendo que é uma tabela mais ou menos enxuta, porque nós temos valores que na Paraíba é 4 vezes maior. Olha aí, né? Tá vendo aí? Do protesto. E a nossa tabela poderia ser mais enxuta ainda, eu assim entendo. Como dos demais serviços. Aí que deturpa mais ainda, porque mais se você entende que poderia ser mais enxuta, significa que lá na Paraíba estaria aí 5 vezes mais caro. Com raciocínio. A gente tornaria mais acessível para a sociedade com os serviços mais... E manteria ainda a qualidade, até porque você teria mais serviços, ou seja, a gente trocaria, vamos dizer, por uma quantidade maior. Se perderia, vamos dizer, em termos de 10 num valor X, mas você teria 100 num valor X por 2, por Exato, exemplo, porque grande parte dos atos e negócios jurídicos não chegam às serventias judiciais. Talvez por esse aspecto. Pela distância dos valores. Os valores não motivam. Então nós temos muitos atos e negócios que não chegam. Fernando, teria muito mais, né, Joyce? Eu queria dizer. Teríamos outros questionamentos ainda a fazer, mas o nosso programa está chegando ao fim. Nós então lhe agradecemos e deixamos o convite para você retornar, falar um pouco mais sobre esse tema. Agradecemos também aos nossos convidados dos blocos anteriores, né, Lucivan e Luzinete, pelos esclarecimentos que elas prestaram, né? E vamos então nos despedindo aqui, né, dos nossos telespectadores. Só alegria, um programa fantástico, um programa diferente em todos os sentidos. Valeu, pessoal.